Olá pessoal da Escola Prime de Hotelaria, estamos aqui ao vivo para poder passar, ao vivo não, né? O programa é gravado, mas é como se fosse ao vivo, para transmitir mais um podcast que é novidade no Brasil inteiro. É o primeiro podcast que traz assuntos assim exclusivos da hotelaria, voltado para o nosso setor, voltado para o nosso segmento. E hoje, para contribuir com os assuntos que é um tema extremamente importante, principalmente para esses dias de hoje, nós vamos bater papo com o Henrique Almeida. Bem-vindo, Henrique. Abre a telinha na gente aí, Rogério. Olha lá, Henrique. Primeira coisa, fica à vontade, tá, Henrique? Esse bate-papo aqui é um bate-papo informal para ver se a gente contribuir para aquelas pessoas que estão lá no interior, às vezes tem uma pousadia pequena, um hotel pequeno, e a gente vai levar dicas para eles de como fazer com que interaja melhor com os assuntos que a gente tem abordado aqui. Dá uma boa tarde para a galera lá, Henrique. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui participando da Escola Prime de Hotelaria. É um grande prazer de mais um projeto aqui, crescendo aqui dentro de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que hoje já atinge o Brasil inteiro. Show de bola. Olha só, nós vamos, nesse bate-papo de hoje, o gestor hoteleiro Henrique Almeida, ele é graduado pela FUMEC, em gestão hoteleira, também é graduado em administração de empresas, também pela FUMEC, está finalizando agora uma pós-graduação em controladoria e finanças, já atuou por várias redes aqui no Brasil, desde 2003, ou seja, está na hotelaria já tem um bom tempo, né, Henrique? Com passagem por várias redes hoteleiras e etc. É gostoso, né, quando a gente bate papo com hoteleiros que a sua primeira formação foi em gestão de hotelaria e depois, logo em seguida, você teve uma gestão em administração de empresas. Eu posso falar para você que eu tenho a mesma formação. Eu tenho uma formação em administração de empresas, depois eu fiz uma formação em gestão hoteleira. Foi o inverso, né? Primeiro eu formei em administração, depois eu fiz a gestão hoteleira. E eu falo que essas duas áreas elas são extremamente importantes para o dia a dia do hoteleiro. Você concorda? Concordo plenamente, Pablo. A hotelaria para mim sempre foi uma paixão, desde novo, estudando turismo, fazendo viagens e querendo conhecer mais sobre aquelas cidades que a gente vinha quando a gente se hospedava, né? Como que movimentava desde um simples atendimento, um bom dia, a um café da manhã, o quarto está sempre limpo, sempre arrumado. E com o passar dos anos que eu fui estudando, eu senti essa necessidade também de abrir o leque, né? A hotelaria ela não pode ficar só restrita num centro de custo que é a hospedagem, né? Ela abrange vários outros setores. E aí daí veio o interesse em estar me qualificando, estudando. Eu acho que é sempre importante, né, a gente buscar informações, né, Paulo? Eu vou inclusive bater um papo sobre isso com você, porque nos outros podcasts que nós tivemos aqui, o primeiro foi com o Rodrigo Avelino, que é um gestor hoteleiro, ele hoje já trabalha na MHB Hotelaria. Ele tem a formação dele em matemática, depois ele teve uma outra formação em finanças e por que hotelaria? Aí ele contou a história dele, que foi algo fantástico. E a gente tem visto, Henrique, depois que a gente abordar o nosso tema principal, que é a área comercial, que é o foco nosso hoje, é discutir sobre o tema comercial, gestão comercial de um modo geral, onde a gente vai pegar aí a gestão comercial do passado é um pouco diferente dessa gestão comercial do mundo atual, desse momento atual que nós vivemos, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o Asset Management, sobre o estudo de viabilidade, sobre a parte do e-commerce, que é muito importante, sobre a parte do RM, né, que é do Revenue Management, que elas são áreas que trabalham ali em sinergia com a área comercial, mas que cada uma tem as suas formas de serem tratadas de formas completamente diferentes, né? Por exemplo, em conversa, em bate-papo aqui com a Isabela Assunção, que é outra que contribuiu, outra profissional que contribuiu com um dos nossos podcasts, ela fala aí que a diferença entre a área de RM e a área do comercial, como que essa área ela vem mudando todo o cenário atual em que a gente vive. Olha só, Henrique, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você colocasse para o pessoal de casa aí, principalmente para aquele foco nosso, né, que são todos hoteleiros, são todos gestores, principalmente daqueles empreendimentos pequenos, como que tem sido
as atividades da área comercial, da área comercial de um hotel, levando em consideração, vamos dividir em dois públicos, tem um público corporativo e tem um público de lazer. Levando para o nosso público aqui de Belo Horizonte, que é o público mais corporativo, como que tem sido feito essas abordagens, haja visto que as grandes empresas, as agências de turismo, boa parte delas estão fechadas, né? E as empresas elas tiveram que rever esse conceito de como comprar do hotel. Então, muitas das empresas, a gente tem visto que de março para cá, elas estão tendo essa negociação direto com o hotel. Você pode explanar para a gente como que tem sido esse novo cenário da gestão comercial e do gestor comercial na área voltado para a hotelaria? Bom, Pablo, como você mesmo disse, é uma nova mudança, né? Foi uma mudança muito rápida, em termos aí de 1 ano que nós estamos falando praticamente, né? Onde a gente tinha uma abertura muito grande, uma presença muito grande física dentro das empresas, dentro das agências, levando novos produtos, novos serviços, criando aquele relacionamento diário, né? Participando um pouco da vida dos nossos clientes também, através das ações de marketing e que a gente buscava sempre fazer, né? Essas estratégias de fidelização do cliente eram muito importantes, são muito importantes, mas eram muito presenciais. E com essa mudança radical que a gente teve, né, a gente notou que muitas empresas começaram a criar um relacionamento direto com os hotéis, direto com nós, gestores. E pulando um pouco a parte do intermediário, das agências de viagens, que já era uma tendência também, né, pessoal, que eles começaram a usar as OTAs, né, as Online Travel Agents. E eu vejo que foi até certa forma muito positivo, tá? Vem sendo positiva essa mudança, pois a gente agora consegue ter um real sentimento do que o cliente expressa em relação ao nosso produto. Porque antes vinha sempre através de um intermediário, um ruído na comunicação. Sim. E agora a gente consegue ter o feedback positivo, as críticas, as sugestões diretamente. Então, nós ganhamos tempo com isso. E o tempo hoje cada vez mais mais importante, né? Com as empresas com quatro funcionários enxutos, essa otimização, né, de tempo, igual você bem coloca aqui, a presença física. Antigamente existia muito essa presença física, né? Sim. E essa presença física, ela geralmente era estimulado muitas das vezes por um intermediador, né? Sim, e essa pessoa que intermediava, existe o interesse dela ali, lógico. Para todos que estão intermediando a negociação, existe o interesse dele em querer ganhar. As agências de turismo geralmente ganhavam aí seus percentuais, continuam ganhando seus percentuais. É direito deles, né? Sim. Só que hoje a gente vê, igual você bem falou, essa presença física, como deixou de existir, as próprias empresas, elas buscaram vou usar uma expressão aqui em inglês, um shortcut, né? Usaram cortaram o caminho e estão vindo direto. Ou seja, isso tem beneficiado muito o próprio empreendimento em si. Você concorda? Sim, concordo plenamente. E é bom deixar claro, né, Pablo? Não é o movimento da hotelaria cortar o intermediário. É importante deixar isso claro, porque muitas das vezes vai achar que a hotelaria ela está ali boicotando as agências, boicotando o intermediário. Pelo contrário, a gente vê que isso foi uma necessidade em função da pandemia, pelo fato de não ter mais a presença física, né? Sim, não ter uma presença física, não ter alocados, né, dentro de uma estrutura, igual as grandes empresas tinham agências físicas dentro da própria empresa, né? Os famosos postos. E as agências continuam sendo nossas parceiras, mas as empresas hoje têm essa liberdade e se sentem confortáveis em exercer isso. Hoje elas entendem, né, do que elas precisam comprar. Certo. E o Henrique, olha só, que bela explanação. Você também falou aí que algo que me chamou a atenção aqui, você colocou a questão da presença física e também você colocou participando da vida através das realizações de eventos. Isso aqui não te deixa um pouco triste no que diz respeito àquela relação que nós tínhamos, né? Que eu acredito que um dia voltará a ter, que é você estar presente ali nos workshops, nos fan tours e eventos que nós participávamos aí. Isso acabou. Eu não vou nem falar que não deixou de existir, mas ele acabou. E o retorno disso ele vai ser muito lento. Acredito eu que vai ser muito lento, né? E muitos não deixarão de existir completamente, porque o home office faz parte da vida hoje de todas as empresas, né? Seja pequena, média ou grande empresa.
Você não sente falta desse momento aqui, não? E como você acha que isso que se dará essa retomada em relação a realização desses eventos, dessa aproximação ao cliente ali? Olha, Pablo, esse saudosismo eu acho que ele existe e vai continuar existindo, né? Como você disse, é uma tendência de que agora as coisas talvez não retomem nas proporções que a gente tinha, né? Aqueles inúmeros workshops, fan tour, as viagens que a gente fazia, as ações internas dentro das agências, né? Eu acho que isso vai ficar num segundo plano e vai adaptar de uma nova forma. Serão novos produtos de fidelização, novas formas de relacionamento, novas formas de troca de informações, né? Porque a gente construía muitas parcerias nesses workshops, aprendia muito, trocava muita informação, né? Mas eu creio que realmente nós vamos ficar no âmbito virtual por aí. Essa troca de conhecimento é interessante. Olha, eu participo, o Henrique, para finalizar, antes de dar um recado ali que o Rogério está pedindo, eu participava de um evento todo ano fora aqui do Brasil para poder me atualizar em relação à hotelaria a nível mundial. E esse ano eles vão fazer o primeiro evento. Vai ter o primeiro evento, só que eles resolveram fazer virtual. Olha só. Eles resolveram fazer de forma virtual um evento que acontecia todo ano. E assim, como que será esse novo evento de forma virtual? Sendo que o fato de você sair daqui, você ir para fora, era justamente para você ter aquele network, né? Então assim, será que vale a pena? Será que ainda justifica você correr atrás dessas informações? Porque eu vejo que esse saudosismo, como você bem falou, isso tem que continuar. Eu não acredito, eu mesmo gosto de ter o contato direto ali, né? E quando você vê grandes eventos passarem a aderir a esse modal virtual, isso é um pouco preocupante, porque aí a gente começa a se perguntar, e as nossas áreas de eventos? E as nossas estruturas feitas para poder atender esses grandes congressos, etc, etc. Isso vai ficar uma interrogaçãozinha para a gente depois que todo mundo for vacinado e como que esse mercado vai reagir, né? Eu acredito que esse mercado ainda vai existir. Eu acho que é intrínseco do ser humano querer se socializar, né? Querer estar perto, ter um calor, um contato. É muito importante a troca presencial, né? Você consegue ver uma linguagem corporal, uma sinalização ali, sair da sua zona de conforto, de um país, de um local que você está acostumado, né, a ficar, para conseguir enxergar com os outros olhos, perder aquele vício que a gente já tem no dia a dia. Sim. Então, e o medo também, né? E o medo também, né? E o medo. Olha só, Henrique, antes de passar para o nosso próximo bate-papo, que é Revenue Management, nós vamos agradecer aqui ao apoio e o patrocínio da Rede Prime de Comunicação, que tem nos apoiado na realização desses eventos, né? Juntamente com a Escola Prime de Hotelaria. Então, a Rede Prime de Comunicação, você que quer ter um evento, que quer realizar um evento em sua área de eventos, quer fazer alguma palestra, quer gerar qualquer conteúdo, a Rede Prime de Comunicação é especializada na geração de conteúdo. Inclusive, essas imagens, esse áudio, tudo isso aqui é gerado por eles. Então, não deixe de consultá-los através dessas informações que estão aqui embaixo. Henrique, vamos lá. Tendo em vista esse novo modelo, você vê que a Revenue Management é pouco mais de uma década, ele está no mercado brasileiro. E ele tem crescido muito. E durante esse período de pandemia, de março de 2020 até o momento atual que nós vivemos, o departamento comercial ele sofreu muito. Como que ele sofreu? Você vê que em vários hotéis, em várias redes, o executivo de contas, o diretor comercial, outras funções que tinham ali dentro do departamento, elas deixaram de existir. Lógico, deixaram de existir por um período de tempo, um curto período de tempo. Só que esses profissionais da área de Revenue Management, eles sofreram menos do que propriamente os colaboradores que atuam na área comercial. O que você atribui essa mudança do mercado? Depois nós vamos entrar nessa parte aí das OTAs, né, das Online Travel Agents. Mas o que você atribui aí a essa mudança de comportamento de um tempo para cá? Você acha que os profissionais que atuavam muito naquela área comercial, que tinha aquele feeling comercial, que tinha aquele DNA comercial, eles paralisaram num tempo e não procuraram buscar investir mais em conhecimento e entender que a nova realidade seria a era digital? Olha, eu acho que é um pouco de tudo, Pablo.
tudo começou com o e-commerce, né? E as pessoas até hoje confundem um pouco do e-commerce com o RM, né? O e-commerce é uma ferramenta e o RM a gente está falando... Seria o nosso próximo bate-papo, mas já vamos entrar direto nela aí. Então, continuando, obrigado aí. E o RM, a gente está focado nas estratégias, não só dessas vendas online. A gente leva em consideração todos os nossos canais de venda, né? Seja desde a venda direta no balcão, a agência que ainda utiliza o telefone ou atende grandes empresas, as próprias OTAs, o próprio site da empresa. Então, eu creio que sim, que houve sim por parte de alguns profissionais talvez uma falta de visão ou uma busca do não entendimento das novas tendências, uma vez que o departamento comercial era muito associado com o departamento de vendas, né? Departamento de vendas, sim. E os vendedores, de fato, acabaram. Hoje, quem fica no comercial, quem faz um relacionamento, principalmente das key accounts, né? E esses colaboradores, os gestores de RM, que trazem toda uma estratégia de todos os canais de venda. Então, é algo bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Eu concordo completamente com o posicionamento e quando a gente leva em consideração de que os vendedores que nós tínhamos, que existia na hotelaria do passado, a tendência é que isso acabe, assim como os atendentes de telefone na hotelaria também têm acabado. Né? Você vê que os call centers acabaram. O departamento de reservas, ele continua atendendo ainda muitas solicitações vindas por telefone, mas eles são ele está ali mais para tirar dúvidas do que propriamente para executar aquela atividade dele, aquela função dele, que é de fazer as reservas. Então, eu concordo que, por algum momento, o brasileiro em si, ele é muito acomodado, né? Desculpa se você concorda ou se você discorda, mas o brasileiro ele é acomodado. E uma das coisas que a gente tem visto você pega aí essa turma da hotelaria, essa nova geração da hotelaria que está chegando aí com 21, 22, 25 anos, você vê que quando você traz ele para a mesa para poder fazer até mesmo uma entrevista, para bater um papo, tem pessoas que já passaram por 3, 4, 5, 6 redes. Isso passa a ter um questionamento e você começa a ver essa mudança de comportamento que aconteceu em relação à área comercial, em relação às outras áreas dentro da hotelaria. Então, complementando essa estratégia que você estava, essa diferenciação entre o e-commerce e o RM, você vê que você acredita que o departamento de RM, através das online travel agents, eles não estão engolindo o mercado, principalmente das vendas, da distribuição de todo o canal existente dentro de um hotel? Eu te dou um exemplo, uma rede no qual eu trabalho, né, que é um trabalho paralelo a esse aqui, boa parte, 80% das vendas, eles vêm através das vendas online. Ou seja, isso é uma mudança de comportamento. Se você pega 5 anos atrás, era totalmente diferente. Você tinha 80%, 70% das vendas eram através das agências, no qual você tinha ali os vendedores te representando, e 15% era venda online, né? E esse mercado mudou completamente. Como que você vê o cenário disso nesse mercado que está sendo desenhado, né? 2021, 2022 e aí por diante. Olha, Pablo, você falou ali do brasileiro ser acomodado e eu fiquei pensando, né? De fato, o brasileiro acha que o amanhã é muito longe, né? Ele acha, isso aí vai demorar para chegar aqui no Brasil, se é tendência lá fora, o brasileiro nunca vai se adaptar. Mas a gente vê que a gente sempre está comprando o que vem lá de fora, né? A gente incorpora, o mundo inteiro incorpora o que é bom, né? O que traz dinheiro, o que traz economia, o que traz conforto. E certamente é uma tendência o fortalecimento do RM. Então, quem se preparou para isso, né? Quem se preparou para vendas de e-commerce, buscou enxugar custos, né? Porque a gente é onerado pelas comissões de algumas agências, já consegue sobreviver. Porque quem não se preparou e não pulverizou sua demanda, ficou refém dos grandes clientes, das grandes contas, hoje não sobreviveu no mercado. Infelizmente, não conseguiu passar por esse período. Porque dependia de um cliente específico, contava sempre com ele, e não tem aquele perfil hands-on, que eu acho muito importante também, tá, pessoal? A gente está presente ali no balcão, seja na área comercial, seja da área de operações, seja o diretor da empresa, estar na recepção, conversar com o seu cliente, entender as tendências, e junto com o RM que está ali trabalhando número dia a dia,
buscar um entendimento de um cenário global. Eu acho que é uma junção de todos esses setores. Você falou uma coisa aí que eu sou completamente fã e apaixonado, que é colocar hands-on. Hands-on é, né, uma tradução, vou traduzir aqui que a gente falou, porque vamos chegar para muitos não vão entender, né? Você falou dois termos aqui, que é o Key Accounts. Key Accounts são as contas principais, né? As contas-chave de um hotel. Perfeito. E hands-on é aquele colaborador, aquele gestor que coloca a mão na massa. E vou te falar... Hoje, no mundo atual, nesse mundo globalizado, você precisa ter completamente hands-on, feet-on, body-on. Você precisa ter o corpo todo dentro de um contexto. Porque as coisas estão mudando muito. E cada dia que passa, essa mudança, ela vem atrelado a vários procedimentos que você tem que se adaptar e você muitas das vezes não tem tempo para se adaptar. Né? Sim. Se você pega aí esse universo de essa pandemia, o quanto que a hotelaria, o turismo tem sofrido, aí por um outro lado você vê os governantes, né? Que o Brasil é um país que boa parte do nosso PIB vem da área do turismo. Aí você pega aí tanto o governo municipal, federal, estadual, poucos foram os benefícios que gerados para nós do turismo. Então você vê que existe um conflito muito grande, onde você colocou muito bem, você que é gestor, se você não tiver hands-on e conseguir fazer com que o seu custo reduza, consiga vender mais para o seu cliente, ficar esperando para o benefício aí de quem está do outro lado da mesa, você está falido ou fechado. Não é, Henrique? Se dependesse dos nossos governantes, realmente o nosso segmento ele poderia estar muito melhor, né? Eles realmente não olham com carinho o que tem que ser feito. Lembram só na época de Carnaval, de Réveillon. Você pega agora, por exemplo, a hotelaria de Belo Horizonte, de todo o país sofrendo, e por parte do prefeito você vê, anuncia fechamentos, o ISS continua 5% e você não tem nenhum benefício fiscal. Você teve o IPTU que foi prorrogado. Foi prorrogado, mas a conta chega. A conta vai chegar, só que o cliente não vai se hospedar para poder ajudar a pagar aquela conta, né? Henrique, olha só, agora nós vamos para o último momento do nosso bate-papo. Antes, eu quero falar aqui da True Marketing. Você que não tem ainda uma empresa de marketing para o seu hotel, a Escola Prime de Hotelaria, ela escolheu a True Marketing, essa empresa que está aqui, a True Marketing, para poder fazer todo o material de divulgação, não somente a Escola Prime de Hotelaria, como todos os hotéis administrados aí pela MHB, escolheu a True Marketing para poder fazer todo o trabalho. Então, quer ter uma arte bem feita, quer ter um trabalho de marketing bem feito no seu hotel, entre em contato com a True Marketing. Ô Henrique, agora olha só, eu queria que você fizesse 3 dicas matadoras, tá? Dicas matadoras para os nossos clientes que estão nos assistindo lá no conforto de suas casas ou até mesmo no seu trabalho. Dicas assim importantes para como sabemos que é um momento muito difícil que a gente vive, né? Nós já discutimos aqui sobre esse cenário, depois a gente vai discutir muito mais o tema, né? Esse tema comercial, ele abrange aí 2, 3, 10, 15 horas de podcast. Só como tem que ser de 20 minutos, né, gente? 20, 30 minutos, a gente não pode se delongar muito, porque senão fica um bate-papo chato. Claro. Eu queria que você desse 3 dicas, Henrique, para o pessoal de casa, 3 dicas matadoras, como eles fazerem para poder atingir aquele público-alvo, aquele cliente, para chegar até o seu hotel. Bom, dica número 1. Dica número 1. Conheça o seu produto. Eu acho que o principal ponto é você conhecer o que você está vendendo. Assim você vai conseguir identificar quem é o seu público e como trazê-lo para dentro do seu hotel. Show de bola. Dica número 1. Conheça o seu produto. Vai lá, Henrique. Agora, dica número 2. Qualidade. Mantenha sempre a qualidade do seu produto. Você pode pensar em enxugar custos, mas se perder a qualidade, virá a perder o seu cliente. Mantenha o seu cliente tratando ele sempre com carinho, com as expectativas vendidas, sem propagandas enganosas. Venda qualidade. Show de bola, cara. Que é isso? Perfeito essa dica. A primeira dica, número 1, fantástica. Dica número 2, qualidade. Eu tô até ansioso para saber qual que é a dica número 3 que você vai mandar para a galera de casa. Bom, a dica número 3, como estamos falando aí de tendências, invista no setor de RM. Venda o produto certo para o cliente certo, no valor certo. Com isso você alcançará seus melhores resultados. Invista no RM, pessoal. Show de bola, olha só. Essa é a dica do gestor hoteleiro Henrique Almeida. Que fantástico esse bate-papo aqui. Henrique, antes de nós encerrarmos, eu quero aqui agradecer o apoio da rede da
Prime Sales Hotels, olha só, baseado nessa sua dica número 3, a Prime Sales Hotels é uma empresa especializada em terceirização de serviço. Você que quer terceirizar o seu RM, não deixe de entrar em contato com a Prime Sales, que ele vai te dar, ele ou ela vão te dar todas as dicas necessárias de como você otimizar melhor o seu produto na escolha do seu cliente. Então não deixe de entrar em contato com a Prime Sales Hotels. Henrique, gostou do nosso bate-papo, do nosso podcast? Vai voltar? Maravilha, Pablo. Quero voltar. Estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal, pelo seu tempo, por estar nos escutando. Será sempre um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigado a você, Henrique. Obrigado a todos que nos acompanharam. Escola Prime de Hotelaria. Aqui você não está sozinho.